Tá no ar. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de saber se todo mundo está me ouvindo, para eu ter um feedback de vocês. Podem escrever ali no bate-papo o nome de vocês, de onde vocês são. Estou sem feedback. Estão te ouvindo sim, Fran. Ah, tá. Beleza, ótimo. Desculpa, pessoal, só porque eu estou sem um feedback, então já estou com a tela aí, tá todo mundo vendo, ok. Vou fazer o seguinte. Conforme vocês tenham dúvidas, por favor, escrevam no bate-papo. Depois que eu terminar o webinar, eu dou uma olhada nas perguntas e respondo, tudo bem? Eu não vou ter como verificar as perguntas de vocês agora, mas vou tentar respondê-las depois, tá? Então, esse webinar de hoje é uma introdução à termografia, tá? Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta, fiz meu mestrado aqui na Unifesp, em São Paulo, atualmente moro em São Paulo, faço meu doutorado com termografia também na Unifesp, e sou instrutora do Instituto Brasileiro de Termologia Médica. Bem? Então, a ideia desse webinar é o quê? É mostrar para vocês uma noção sobre a termografia, tá? Antes de mais nada, termografia. Então, termo vem do grego terme, que quer dizer calor, e grafia significa escrita. Então, termografia significa a escrita do calor. Mas vamos lá, aquelas definições de física. O que é calor? Então, calor é o quê? É o grau, é a energia térmica em movimento, normalmente do mais quente para o mais frio. Essa diferença, essa energia, o movimento dela é decorrente da diferença de temperatura. E o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, vídeo. Aqui nós temos um vídeo, né, uma imagem dinâmica de uma termografia, no caso de uma paciente, de uma mulher. Vocês verificam que à direita nós temos, no qual a temperatura mais alta, está ali a escala 3, ficamos a 25 graus. Então, se eu parar meu vídeo aqui, o que chama atenção nessa imagem, o que nós temos que começa a trabalhar com a termografia, ou tem esse interesse, o que chama atenção em nós? Normalmente nos chama atenção o que está em vermelho, está mais quente, no caso dessa paciente, a face, né, região de cervical anterior e as mãos. Também essa região lateral do abdômen, enfim. Vamos tentar colocar lá de costas. E aí, nas costas, nós percebemos o quê? Cervical, um pouco mais vermelha, romboides mais amarelinhos, ombro direito, ombro esquerdo, os braços.
e nós também verificamos pontos vermelhos e mais quentes no dorso da mão e polegar. Certo? Então, em todo o curso de termografia, eu gosto muito de mostrar um vídeo, depois vou mostrar para vocês, mas voltando, o que é termografia? De acordo com o Consenso de Medicina Internacional, nada mais é do que uma modalidade de captação da radiação infravermelha do corpo ou de partes dele, que mensura e mapeia indiretamente o quê? A distribuição da temperatura emitida pela superfície corporal, ou seja, pela pele, e determina imagens relacionadas à mesma. Então, essas imagens elas são obtidas essas mínimas diferenças de temperatura. A sensibilidade dela é de 0,05, tá? E essa diferença de temperatura reflete a dinâmica microcirculatória da superfície da pele. Então, através da termografia, nós conseguimos avaliar o sistema vascular, então alterações vasculares, risco cardíaco, sistema nervoso, radiculopatias, neuropatias, vou falar mais para frente, mostrar alguns casos clínicos e, obviamente, avaliação do sistema músculo-esquelético. Nós também podemos avaliar processos inflamatórios, obviamente, condições endócrinas, como alterações metabólicas, alterações tiroidianas e na oncologia, né? Em casos de câncer, até a termografia iniciou seu campo dentro da oncologia. Vou passar um pouco isso para vocês para frente. Eu gosto de mostrar esse vídeo. Esse vídeo é de um filme chamado de O Predador. Foi gravado em 1987, no qual eles usaram uma câmera infravermelha para verificar a presença do inimigo. Então, o termologista, quem vai trabalhar com a termografia, ele precisa treinar o quê? O olhar do predador. Saber olhar uma imagem térmica, as diferenças térmicas, associar a queixa do paciente, certo? E eu vou mostrar também um pouquinho para frente para vocês como que a gente faz essa análise térmica. Então, a gente precisa treinar o nosso olhar do predador, verificar o que chama atenção, o que está relacionado com a história clínica do paciente. Voltando à imagem, essa imagem dinâmica, deixa eu parar novamente aqui. Então, quando nos deparamos com uma imagem térmica como essa, igual eu disse para vocês, tem uma escala térmica com limite inferior, aqui no caso 25, e limite superior a 36 graus. Então, qualquer leigo que souber ler uma escala e verificar na imagem, sabe que a mão dela vai estar próxima ao que ali? De uns 35 graus. Ok? Mas, quando nós com um termograma, nós tentamos verificar o que nos chama atenção no primeiro olhar. O que nos chama atenção, nós temos essa questão do vermelho, sempre chama atenção, mas também as diferenças entre um lado e outro. Então, por exemplo, aqui, se nós olharmos os pés delas estão um pouquinho diferentes. Nós chamamos essa diferença de assimetria térmica. Bem? Nós também verificamos aqui a região de tibial anterior, também é diferente a relação ao lado contralateral, certo? O lado esquerdo está mais quente, né? Está aqui no amarelo. Tudo bem? Joelho está semelhante, poderíamos dizer que está simétrico. Região de quadríceps está igual, está simétrico. Nós subimos para a região abdominal, chama atenção esse lado vermelho mais quente, mas nós chamamos de hiperradiante, lado abdominal direito. Mamas, eu não vou entrar em detalhes, porque mamas é um universo à parte, são outras avaliações, tudo bem? Mas no caso aqui, peitoral, está semelhante, certo? Ombros também. Aí nós analisamos antebraço, o antebraço está semelhante e mãos, certo? E também fazemos essa análise na face. Então, nós
sempre tentamos avaliar se existem assimetrias, de acordo com a queixa e o histórico. Tá? Nós analisamos assimetrias térmicas comparadas um lado com o outro. Ou, no caso, pode ser até com ela mesma. A termografia infravermelha também é chamada de imagem infravermelha, de teletermografia, pode ser chamada também de exame infrared, de termografia infravermelha computadorizada. Essa é uma nomenclatura que eu gosto muito, que o pessoal tem o hábito de esquecer, nada mais é do que uma termometria cutânea infravermelha e, obviamente, como eu digo aqui, a termografia infravermelha. Então, todos esses nomes querem dizer a mesma coisa. E o pessoal também na área da pesquisa utiliza-se muito o skin temperature, que nada mais é que a temperatura da pele. Vou falar um pouquinho para vocês do histórico da termografia. Então, inúmeros astrônomos, né, isso antes de Cristo, Platão, Aristóteles, Hipócrates e Galeno, eles já relacionavam o calor com a vida. Então, uma frase de Hipócrates, de 460 a.C., quando uma parte do corpo é mais quente ou mais fria do que o restante, então a doença está presente nessa parte. E como que ele sabia disso? Ele espalhava argila pelo corpo e verificava qual área secava antes. Bem, o desenvolvimento das escalas térmicas que nós conhecemos hoje só foram desenvolvidas a partir de 1700. Então ali, ó, Fahrenheit 1724, graus Celsius, que nós utilizamos aqui no Brasil, a escala foi desenvolvida em 1742 e o Joule em 1840. E essa questão de utilizar a avaliação térmica na área médica demorou cerca de um século para ganhar aceitação. Eles discordavam muito entre eles, se era para usar ou não, e de qual forma. Tá? Então, no século XVIII, o William Herschel, ele descobriu a radiação térmica infravermelha. Como? Vamos recordar um pouco antes. Cerca de 1640, então, o Newton, através de um prisma, ele descobriu o quê? Que o prisma, que a radiação do Sol, a energia emitida pelo Sol, batia sobre esse prisma e formava um espectro de cores, as cores que nós conhecemos hoje de luz visível, né? O alaranjado, o anil, enfim, o azul, o amarelo, o vermelho. E aí, no século XVIII, William Herschel fez uma experiência, porque ele queria provar que cada feixe de cor tinha uma temperatura. Então, o vermelho, ele acreditava que fosse mais quente, o verde tinha uma temperatura mais baixa. Então, o que ele fez? Ele pegou um prisma, colocou próximo à sua janela, formou o feixe de luz visível, e ele colocou, conforme está aqui na figura, um termômetro em cada feixe de luz. E então, ele quis colocar um termômetro abaixo do vermelho para fazer um controle. E nisso, ele verificou que a temperatura abaixo do vermelho estava mais quente. Mas como assim mais quente? Eu não vejo nenhuma luz, no entanto, a temperatura está mais alta. E a radiação térmica, na época, foi chamada de um fenômeno chamado de calor negro. Porque a temperatura era mais alta, no entanto, ele não via. Quem validou as experiências do William foi o filho dele, logo depois, na área da fotografia, porque ele conseguiu fazer como se fosse a impressão dessa imagem, dessa radiação infravermelha. Tá? Aqui, apenas para recordar alguns fundamentos da física, o que é essa faixa de radiação infravermelha que nós conseguimos captar com a câmera. Então, dentro de um espectro eletromagnético, no qual a representação das ondas, da distribuição dessas ondas eletromagnéticos, então nós temos ali os raios gama, o raio X, raios ultravioletas, nós temos o feixe de luz visível e logo abaixo temos o infravermelho. O infravermelho tem comprimento de onda de 0,75 micrômetros a 1 micrômetro.
certo? E a câmera, ela capta essas ondas médias a longa, bem? Logo depois vem as ondas de micro-ondas e as ondas de rádio. Então, quanto menor o comprimento dessa onda, maior é a energia dela, né? E qualquer objeto com temperatura acima do zero absoluto emite radiação infravermelha. Então, dois físicos desenvolveram a lei de Stefan Boltzmann, que relaciona a energia irradiada com a temperatura. Então, o que eles viram? A potência dessa radiação infravermelha, ela é proporcional à emissividade e, no caso, é muito eficaz para análise, para uso médico, porque a emissividade da nossa pele, de 0 a 1, ela é 98%. Ela é o quê? 0,98. Então, é muito alta. Por isso que é tão eficaz essa técnica. A potência irradiada também é constante, ela é proporcional à constante de Stefan Boltzmann. A área da superfície, no caso do ser humano, a área da superfície corporal, e está a quarta potência da temperatura do ambiente. Bem? A gente diz que os estudos iniciaram na área médica no final dos anos 50, com um pesquisador, com o Dr. Lawson, na Faculdade McGill, no Canadá. Então, o Lawson, ele pediu autorização para a área civil, que antes era muito utilizado na guerra, a câmera infravermelha. Por quê? Dentro dessas câmeras, ela possui um microbolômetro. Então, o que é o bolômetro? O bolômetro, ele é um equipamento que é capaz de detectar radiação infravermelha a uma certa distância. Tá bem? Então, quando Langley, o nome do pesquisador, ele descobriu isso, a área da guerra, da engenharia civil, cresceu muito sobre a termografia. Então, eles desenvolveram, eles investiram nesse tipo de tecnologia, justamente para verificar a presença do inimigo a uma determinada distância. E aí, no final dos anos 50, o Lawson conseguiu autorização para aplicar essa tecnologia, a termografia, no caso, para estudar câncer de mama, porque eles já sabiam que a temperatura cutânea era mais alta. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, essa imagem à direita é um termograma da década de 50. Tá? Então, uma imagem, obviamente, sem cor, toda borrada, baixa resolução, enfim. Nós dissemos que a termologia médica, ela nasceu na década de 60. Por quê? Porque na década de 60, Williams, ele escreveu um livro sobre a termografia na medicina geral e nas doenças mamárias. Então, a gente diz que a termologia médica nasceu na década de 60. E nos anos 70, a evolução da tecnologia do infravermelho, das câmeras, elas seguiram as demais tecnologias. Então, na década de 70, houve o desenvolvimento do isoterma colorido, como a gente pode ver aqui já nessa imagem. Já consegue detectar que tem uma alteração térmica, o quê? No joelho aqui esquerdo, é marcado por essa imagem vermelha. No entanto, na década de 70, devido à falta de treinamento, de entendimento de como usar o equipamento e até mesmo de protocolo, tiveram muitos erros de interpretação, porque se eu pedir para cada um fazer uma selfie, cada um vai fazer, por exemplo, um exemplo bobo, mas cada um vai fazer de uma determinada distância, vai pegar um fundo, enfim, vai posicionar sua câmera de maneira, bem? E aí, nos anos 80, a Associação Médica Americana reconhece a termografia como diagnóstico. E nos anos 90, na verdade foi em 1987, no Rio de Janeiro, num congresso de radiologia, a Associação Médica Brasileira, enfim, reconhece a termografia como diagnóstico. É uma pergunta que muitas pessoas me fazem, mas isso é válido? Eles reconhecem? Sim, gente, desde a década de 90. Então, aqui só para demonstrar para vocês os equipamentos da década de 90, então eram grandes,
eram caros, apenas grandes centros de estudos possuíam, tá? Ó, é bem grande esse termógrafo, e a baixa resolução devido ao número de pixels. A imagem não é bem delimitada, enfim, isso é da década de 80. Já atualmente, os equipamentos eles estão mais compactos, como vocês devem saber, já tem aqueles equipamentos de mão, portáteis, e os softwares também para análise dessas imagens eles estão mais específicos, com alta resolução e sensibilidade. Então, o que a gente já vê aqui também até a termografia em drones. E as câmeras cada vez com mais pixels e maior resolução. Bem? Bem, aqui só para demonstrar para vocês, essas duas imagens são da mesma paciente, porém em momentos diferentes, tá? Mas a imagem aqui da esquerda, uma imagem capturada com a câmera portátil, e aqui com uma câmera de maior resolução. Então, toda vez que eu verifico um termograma, eu verifico a escala de temperatura aqui na lateral, tá? E no caso aqui dessa paciente, vamos dar uma olhada nessa imagem à direita. Então, nós conseguimos verificar o quê? Que a assimetria térmica comparado ao ombro direito com o ombro esquerdo mais hiperradiante, no entanto, o ombro direito aqui com os pontos bem quentes, esses pontos mais delimitados, nós chamamos de hotspots. Ficamos também aqui, ó, um ponto mais hiperradiante comparado ao contralateral, certo? E a queixa dessa paciente, obviamente, era ombro direito e muita dor em trapézio. Vamos falar um pouquinho sobre a perda de calor. Por quê? A radiação nada mais é do que uma forma de perda de calor. Então, o calor ele é produzido pelo nosso corpo humano, pelo nosso corpo, como um produto do metabolismo, né? Para manter o quê? A homeostase. Ela depende da velocidade com que o calor é transferido das partes mais internas do corpo para a pele, e da pele para o meio ambiente. Então, qual que seria o maquinário nosso interior que produz esse calor? Seria a nossa válvula cardíaca, né? Coração e os grandes vasos, certo? E os principais mecanismos? Existem 4 principais mecanismos, que é a condução, que é a perda de calor por contato, porém representa menos de 5%. No caso aqui dessa imagem, seria a perda pelo contato aqui dele sentado, ó, e dos pés. Outro mecanismo de perda de calor é a convecção, que também representa menos de 15%, que seria o quê? Pelo movimento do fluxo sanguíneo. A convecção normalmente precisa de diferença para ela acontecer, tá? Precisa de movimento, no caso aqui do fluxo sanguíneo. Depende também dessa diferença, e também a convecção, por exemplo, se tem, por exemplo, o vento, a rajada de vento, ela retira calor da nossa pele, por exemplo, por convecção. Outro mecanismo é a evaporação, que ocorre pela respiração e sudorese, mas tem pouca representação, também cerca de 25%, e cerca de 60% da perda de calor ocorre por o quê? Por radiação infravermelha. Então, o nosso organismo ele realiza uma termorregulação, que é o quê? Ela é controlada pelo sistema nervoso neurovegetativo, que nada mais é do que a capacidade do corpo humano em manter sua temperatura dentro de faixas fisiológicas de funcionamento, apesar da temperatura ambiente. Ou seja, qual que é a nossa temperatura central? Entre 36 e 37 graus. E quem controla isso, o nosso termômetro, nada mais é do que o hipotálamo, nós chamamos ele de termostato. Tá? O ser humano é um ser homeotérmico. Por quê? Uma variação entre 13 e 70 graus, o nosso organismo desencadeia inúmeras reações orgânicas, né, a perda de calor através da pele, para manter essa temperatura central. Como que ele faz isso? A pele ali é um órgão dinâmico, possui fibras motoras simpáticas que controlam a microcirculação, ou seja, vai fazer vasoconstrição ou
vasodilatação. Caso está muito calor, ocorre a vasodilatação. Se está muito frio, vasoconstrição. E uma curiosidade, 1 centímetro quadrado de pele possui 3,2 metros quadrados de vasos sanguíneos. Então, é muito irrigada a nossa pele. Por isso que a termografia é tão eficaz para avaliação da perfusão cutânea e da microcirculação. O reflexo viscerocutâneo, o que é? Então, por exemplo, aqui nessa imagem, uma área de dor referida. Essa informação segue vias aferentes até a medula. A medula faz sinapses, no qual essa informação é modulada nível sistema nervoso central. Tá? No entanto, nervos diferentes, indo ou vindo de áreas de um mesmo segmento, eles podem interagir na medula e assim o impulso de um órgão, glândula e tecido, ele pode provocar um estímulo e uma parte específica da pele. Ou seja, então, por exemplo, aqui, essa área de dor referida, essa informação vem, nível medular, ocorre uma modulação dessa informação, nível sistema nervoso central, no qual ocorre essa resposta volta, né, por um reflexo, no qual ocorre uma resposta nível visceral e também cutânea, por isso não é chamado reflexo víscero-cutâneo. E essa é a base neurológica para a interpretação da imagem por infravermelho. Então, recapitulando, o que acontece? Alterações na temperatura cutânea, a temperatura da pele, vai gerar alterações dos mecanismos bioquímicos e uma modulação pelo sistema nervoso neurovegetativo, no qual vai ocorrer uma alteração na microcirculação. Essa alteração pode ser o aumento do fluxo ou diminuição do fluxo sanguíneo. Quando ocorre maior fluxo, nós chamamos que essa área está hiperradiante. Quando ocorre diminuição desse fluxo, a área fica hiporradiante. Tudo bem? Então, nós, na termografia, dentro da termografia, nós não chamamos que está mais quente ou mais frio. Nós estamos analisando a radiação infravermelha. Então, nós chamamos de hiperradiante ou hiporradiante. Tá? E aí existem alguns conceitos dentro da termografia. Então, aqui vocês podem verificar uma imagem térmica de uma família, né, no caso do homem, a criança e a mulher. Então, se nós observarmos eles três, há algumas eles são similares em algumas estruturas. Por exemplo, os pés. Os pés dos três são mais frios, são hiporradiantes. Tá? No caso da patela, mesma coisa. Então, a patela dos três, verificar que o comum é ser hiporradiante. Até porque, qual é a microcirculação da patela? Tem as veias geniculares em volta. Tá? E por ser osso, elas são hiporradiantes. Certo? Se nós observarmos, por exemplo, região cervical anterior, nos três é hiperradiante. Então, algumas estruturas têm por característica serem hiporradiantes. Quais são essas áreas? As áreas articulares, como vocês podem ver, o joelho, punho, até mesmo o cotovelo, tá? Áreas distais, é só analisar também pelo tamanho da circulação, certo? Então, mãos e pés, normalmente são hiporradiantes, e áreas adiposas, isso é muito visível na região de tríceps. Então, se nós observarmos aqui até a região na mulher, essa área é mais hiporradiante. E características de estruturas hiperradiantes são os músculos e dobras cutâneas, por exemplo, aqui na axila. Certo? Vocês podem observar também que a parte visceral, abdominal, ela é bem diferente, tá?
de um para o outro. Então, a criança também a gente observa o quê? Que ela é bem hiperradiante no tronco. Por quê? Uma alta atividade metabólica. Então, como eu disse para vocês, quando nos deparamos com uma imagem térmica, nesse caso, nós verificamos se há simetria térmica. Então, nós observamos, comparamos um lado com o outro, para verificar se é simétrico, certo? Então, aqui, região de gastrocnêmio, nós observamos se está igual, se está simétrico ou não, posterior de joelho, fossa poplítea, no caso, posteriores de coxa, glúteos, lombar, enfim, por todo o corpo, certo? E quando há uma assimetria, aí nós podemos quantificar através do software. Então, nós sempre procuramos simetria entre o lado direito e esquerdo. Isso vai ser um indicador de normalidade. E o lado sintomático ou doloroso é sempre o anormal, independente se ele é hipo ou hiperradiante. Nós temos o hábito do quê? De achar que tudo que está vermelho é uma inflamação e é dor. Mas existem inúmeros casos que a gente não vê isso, até porque pode ser crônico, agudo, e depende muito do tipo da patologia. Certo? E também há o quê? Os mapeamentos térmicos, que nada mais é do que você pode separar o corpo por partes e fazer correlações. Então, esses mapeamentos são muito utilizados, os coreanos também estudam muito o quê? Para análise de simetria. Tá? Então, através da termografia, nós conseguimos analisar o quê? A atividade metabólica daquele tecido, avaliação do sistema neurovegetativo simpático, avaliação da microcirculação, da perfusão do tecido e, obviamente, da atividade inflamatória. Certo? E no caso aqui dessa mulher, essas mãos quentes, hiperradiantes, são normais? Pelas imagens que nós vimos, que a periferia deve ser hiporradiante? Não, isso também chama atenção. Provavelmente a alteração dela, a queixa dela é bilateral, certo? Porque isso aqui, essa mão hiperradiante, não é normal. Então, quais seriam as vantagens de eu usar a termografia infravermelha? Eu sou um pouco suspeita para falar isso, porque eu trabalho com isso há 4 anos, e desde o meu primeiro contato eu fiquei apaixonada pela técnica, né? Porque eu sou fisioterapeuta, lido muito com dor, e uma questão é você enxergar essa dor, ou guiar o seu tratamento, ou até mesmo sua avaliação. Então, uma das vantagens, obviamente, é um método rápido, é totalmente seguro, não tem contraste e não emite radiação. E comparando com os demais técnicas, né, como a ressonância, o raio-x, esses procedimentos eles emitem radiação, né? Muitas vezes a pessoa precisa tomar um contraste, ela precisa ficar imobilizada. Claro que para captura da imagem térmica a pessoa tem que evitar se mexer, mas eu posso reproduzir essa imagem quantas vezes eu quiser. Eu posso reproduzir em crianças, em grávidas, em idosos, tá? Um grande questionamento é, qual seria a desvantagem? Então, pelo que eu já li em alguns artigos, eles relatam como desvantagem o preço, mas isso também é relativo por conceito de cada um. Hoje uma câmera térmica está em torno de uns 35 mil, vai. E qual é o valor de uma ressonância magnética? Ou de um raio-x, enfim. Tá? Então, e a outra desvantagem, que eu também não acho uma desvantagem, mas enfim, como eu faço a captura e verifico a temperatura da pele, a pessoa precisa estar sem roupa, certo? Tudo que tiver sobre a pele vai atrapalhar na captura da minha imagem. Eu consigo fazer captura de imagens na minha clínica de fisioterapia, ou eu sou educador físico, trabalho com
preparação de um time no campo de futebol? Claro, consigo fazer, sem problema algum. Mas você tem que descartar esses fatores externos na sua captura de imagem. Tudo bem? Então, para realizar a captura da imagem infravermelha, é necessário realizar num laboratório de imagem térmica. Nós chamamos de LIT. O que seria esse LIT? É um ambiente no qual nós conseguimos controlar a temperatura da sala tem que ser em torno de 23, mais ou menos 1 grau, certo? Obviamente precisa de um ar-condicionado, eu preciso controlar a temperatura desse ambiente, preciso controlar a velocidade do ar, a umidade relativa do ar, que tem que ser em torno de 50, mais ou menos 10, então entre 40 e 60%. Com isso, eu preciso ter um termohigrômetro, né, um aparelho capaz de detectar a temperatura e a umidade, e o uso de um tripé e também de um piso isolante, certo? Normalmente, nós colocamos o paciente para realizar uma termorregulação. Então, ele tem que chegar, ele chega do ambiente externo, chega no laboratório e fica cerca de 15 minutos para realizar a termorregulação de imagens. Certo? Então, aqui só para mostrar para vocês. O paciente fica de frente para a câmera e no laboratório nós sempre temos um monitor para o quê? Para a pessoa se ver. Como é um exame realizado sem roupa, nós mostramos que o que nós realizamos é a captura da imagem térmica. Então, situações que vão interferir na captura da imagem. Então, no caso de uso de medicações como anti-inflamatórios e descongestionantes, nós normalmente indicamos para o paciente interromper por 24 horas esses medicamentos, se for possível, tá? Obviamente, a ingesta de bebidas alcoólicas e cafeína, atividades esportivas, o tabagismo, obviamente, fumar, grandes refeições, devido ao quê? Devido à termogênese pós-prandial, então nós não realizamos a captura de imagem, obviamente, após comer uma feijoada, certo? Então, nós indicamos para o paciente, manter uma dieta leve, enfim. Fazer a barba ou depilação com até 48 horas de antecedência. O uso de maquiagem, então qualquer coisa que tiver sobre a pele vai atrapalhar, cremes, loções, enfim. Casos de sudorese excessiva e condições de estresse. E para a anamnese, nós indicamos realizar detalhadamente. Então, coletar um bom histórico, a data de início, o local dessa queixa, características sensoriais como amortecimento, sensação de calor ou de frio, o tipo de dor, lesões e cirurgias antecedentes, certo? Então, aqui, só para mostrar para vocês, tem esse gráfico, esse desenho, no qual temperaturas mais baixas são hiporradiantes e temperaturas mais altas, hiperradiante. Certo? Então, aqui apenas para mostrar para vocês como é um LIT, um laboratório de imagem térmica. Então, tem aqui o tripé, um monitor para o paciente se ver, certo? E eu uso um tatame como piso isolante térmico, certo? Então, o comitê da Abraterme, ele desenvolveu o quê? Ele desenvolveu protocolos para essa captura de imagem. Então, esse é um artigo realizado pelo Marcos, né, pelo Brioski, pelo Eduardo Borba Neves, o Manuel e o professor Robson, que como realizar essa captura de imagem? Como deve ser o protocolo? Qual distância eu devo ter do meu paciente para captura de imagem? Então, nós realizamos captura de corpo total até o close-up, que são essas imagens mais próximas, certo? E aí tem as posturas específicas para cada caso, certo? Esse artigo, pessoal, está na íntegra, tá? Está liberado. Aconselho darem uma olhada, bem interessante. Então, por que a termografia é indicada? Hoje, na minha prática clínica, eu digo que a termografia é indicada para qualquer caso, certo? Então, ela é muito utilizada, obviamente, no câncer,
que ela começou a ser utilizada no câncer, a gente sabe que tem alteração térmica no tumor, para disfunções hormonais, tá? Alterações tiroidianas, indicado para infectologia nos cuidados paliativos, casos de neuropatias, discopatias, síndromes compressivas neurovasculares, tá? Lesões músculo-ligamentosas, músculo-tendíneas, enfim, e ou esportivas, tanto no caso para prevenção quanto para reabilitação, tanto também para casos de alta, quando eu vou dar alta para o meu paciente na fisioterapia. Obviamente, eu posso utilizar a termografia. E em condições neuromusculares dolorosas, como a síndrome de dor miofascial, as miosites, radiculopatias, distrofia simpático-reflexa. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de algumas patologias para vocês, como é a imagem térmica infravermelha dessa doença. Então, aqui, essa imagem à esquerda é um pé saudável, então vejo que a distribuição de temperatura é bem homogênea, né? Forma como se fosse um arco-íris, que a gente chama, então temperaturas mais baixas nas falanges e aumenta ao centro. E verifiquem à direita a imagem o quê? De um pé diabético, todo disforme, não tem continuidade térmica, que a gente diz, olha aqui como é mais hiporradiante esse pé direita. Por quê? Porque o diabetes destrói fibra fina. E hoje a termografia é considerada um padrão ouro para análise de pé diabético, certo? Em muitos estudos, até uma das nossas professoras, ela é pioneira nesses casos, que é a Luciane Balbinot. Então, eu indico, quem quiser dar uma olhada em diabetes, vejam artigos da Luciane Balbinot, certo? Posso utilizar também a termografia em casos de cirurgias cardíacas. Então, nós vemos aqui o lado à esquerda um centro gráfica. Então, para quem não sabe, esse à esquerda é o professor Marcos Brioski, e ele fez a imagem captura de uma revascularização do miocárdio. Tá? Então, eu sei na hora se houve revascularização, se a cirurgia foi bem realizada, enfim, através do termograma, através da imagem infravermelha. E se a maioria que for fisioterapeuta, obviamente, para detectar pontos gatilho. Tá? Aqui apenas um vídeo para detectar para vocês, para mostrar para vocês. Então, ali, nós verificamos o ponto hiperradiante, tá? Existem critérios para você verificar que aquilo ali é um ponto gatilho, eu não vou me ater a isso agora. São critérios de Fischer, tá? Então, não é também todo ponto hiperradiante, todo ponto quente, que vai ser um ponto gatilho, tá? Você precisa seguir alguns critérios. Vou passar novamente o vídeo. Então, ali nós detectamos a área hiperradiante com a câmera, projetamos o infravermelho, que é uma função da câmera, e houve a palpação desse ponto. E correlacionou certinho com a queixa dessa paciente. Tá? Então, a termografia também é usada para diagnóstico de fibromialgia. No caso, aparece esse manto, chamamos de manto, essa área hiperradiante, tanto cervical anterior e braços aqui, e na face posterior de tronco. Certo? Nós criamos um sinal de alerta e nos auxilia no diagnóstico de fibromialgia. Só apenas para mostrar para vocês como nós podemos realizar a divisão das regiões de interesse, certo? Aqui é de um atleta, então, caso deltoide, aqui 8, número 5, enfim, para fazer uma análise térmica. Todas essas análises são realizadas em um software específico, tudo bem? Mesmo que a termografia não seja um exame que nós chamamos de anatômico, ele é um exame funcional. Nós podemos fazer correlações da imagem térmica com a anatomia. Então, por exemplo, nós sabemos que processos espinhosos de C7, T3, T7 são hiporradiantes, certo? Então, eu posso fazer correlação aqui também. É o acrômio, por quê? É osso.
certo? Ali, músculo esplênico da cabeça já é mais hiperradiante, tá? Então, nós podemos fazer essas correlações, bem? Olha, deltoide já é mais também hiporradiante, até porque vai depender da ativação desse músculo e do tamanho. Tá? Aqui eu quero mostrar para vocês o caso de uma paciente com uma queimadura de 2º grau na perna direita aqui, tá? Queimadura. E a perna aqui esquerda é a perna saudável, bem? Então, o que vocês acham? Que imagem vocês acham que vai aparecer aqui? Uma imagem hiperradiante ou hiporradiante? Então, no caso dessa paciente, como é uma queimadura grau 2, qual é a imagem que nós vemos? Após 20 dias de queimadura. Uma imagem hiporradiante, ó, aqui, ó, temperatura baixa, mais baixa, comparado ao lado contralateral. Por quê? Porque nessa queimadura grau 2 houve destruição das microestruturas, né? Terminações nervosas livres, enfim. E que nós verificamos aqui, toda vez que nós realizarmos análise de uma região, tá? Por exemplo, aqui da perna direita dela, caso chamada de E1, temos a temperatura máxima dessa região, a temperatura média, a temperatura mínima, desculpa, e a temperatura média. O mesmo nós fazemos com o lado contralateral, e aí nós comparamos e qualificamos essa assimetria térmica, tá? Eu, no caso de fisioterapia, como sou fisioterapeuta, nós classificamos de acordo com a classificação internacional de funcionalidade, tá? Tudo isso é dado durante a pós-graduação de termografia, termologia do movimento e do esporte. Então, aqui, normalmente, nós usamos a média para comparar, temperatura média. Nós verificamos o que aqui, ó? Temperatura média da perna direita, 27,5. Olha quanto está a perna direita. 30 graus, certo? E aí nós conseguimos quantificar essa simetria. Então, aqui um caso clínico de um paciente com dor na lombar e dor à perna esquerda. Então, aqui nitidamente tem uma simetria na lombar, certo? Esse paciente com dor crônico, lombar crônico, e dor em toda a perna esquerda. E ele relatava bastante alteração térmica até o polegar esquerdo. Então, nós verificamos aqui. Nós fazemos a nossa região de interesse, de quadríceps, no caso, não foi relevante, mas olha joelho. O joelho dele dá 1 grau de diferença, né? O lado direito com o lado esquerdo. O lado esquerdo está mais que hiporradiante. É algo crônico? Sim, mas olha a causa do problema. Está lá na lombar. Não vai adiantar eu tratar o joelho desse paciente, porque o problema dele está lá na raiz nervosa. Certo? Que outro caso? Uma jogadora de handball, no qual a queixa é dor lombar e glútea, do joelho esquerdo, sacro e cóccix. Também ela tem artrite. Então, nós verificamos nitidamente o quê? Quando nos deparamos com esse termograma. As assimetrias térmicas, até aqui região torácica, ela tem uma simetria. Olha aqui na lombar também, pontos hiperradiantes, comparado ao contralateral, certo? E também uma simetria aqui de glúteo. Olha como é diferente a distribuição térmica do glúteo direito para o esquerdo, tá? Então, a queixa dela também, ó, joelho, dores no joelho, é que nós verificamos uma diferença, uma assimetria térmica de 0,6, tá? Existe uma classificação dentro da Abraterm, se isso é grave, se isso é leve, se é moderado, bem, isso também é matéria da pós-graduação, certo? E nós verificamos aqui, na face posterior, o quê? Presença de inúmeros pontos gatilhos, certo? Aqui do lado direito e esquerdo. Outro caso clínico que eu vou passar aqui para vocês é um homem de 42 anos que durante uma partida de futebol sentiu
forte dor na região posterior da coxa direita, sendo que no momento saiu de maca do campo. Então, na semana seguinte, apresentava dificuldade na marcha, dor à palpação e diminuição de força. Então, aqui está uma imagem dele, não sei se vocês estão conseguindo verificar aí no visor de vocês, mas tá toda roxa, né? Toda emaciada. Não tá mais com edema, mas tá toda roxa essa perna direita, posterior. Tá? Aqui só para representação do músculo que ele lesionou, né? Semitendíneo, semimembranáceo. E aqui a imagem, uma fusão de imagem térmica, que nós chamamos. Olha como é que ficou. E o termograma desse paciente. Então, nós verificamos uma imagem bem hiperradiante da nossa região de interesse comparado ao lado contralateral, certo? E até uma resposta mais da musculatura lateral também. Bem, pessoal, hoje o que eu gostaria de mostrar para vocês é uma leve introdução, pequena introdução, eu diria, no campo da termografia, para quem aí está pensando, para quem adquiriu uma câmera e ainda não sabe como usar, ou está pensando em como poderia usar a termografia, ou até mesmo não tinha nenhum conhecimento sobre termografia, e a primeira vez que está vendo isso é agora. É um assunto muito vasto, tá? Eu aconselho vocês, quem tiver maiores interesses, em procurar nossos cursos através do Instituto Brasileiro de Termologia Médica. Então, ali nós temos cursos mais básicos, mas quem quiser se aprofundar, procure a especialização, tá? No caso, a termologia do movimento, após a termografia do movimento, dura 1 ano. A termologia médica já dura 2 anos, mas enfim, para você se tornar um especialista em termografia, em termologia médica, tá bem? Então, tem muito mais coisas que podem ser analisadas, tá? Convido vocês a entrarem no nosso site, lá tem toda a programação de cursos, tem outros webinars, quem tiver mais interesse em determinada área, também fique à vontade para mandar e-mail, me procurar, tá? E eu gosto sempre de terminar com essa frase, porque uma mente que se abre a uma ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E vocês abriram a mente de vocês para uma ideia nova, que é a termografia. Então, aqui está o meu contato e o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me escrever, tá? Eu estou aberta a perguntas agora, eu só preciso que o Carlos me diga. Eu vou encerrar a minha apresentação aqui e vou ficar disponível aí para retirada de dúvidas de vocês, bem? Então, Fran, teve até bastante pergunta, mas como a gente já está bem adiantado na hora, não vou pegar todas não, tá? Então, pessoal, as perguntas que a gente não responder aqui... Só para saber, Carlos, interrompeu a apresentação, tá certo? Não, tá tudo certinho. Tá. Fica tranquilo que tá tudo certo. Então, como eu estava falando, pessoal, quem fez pergunta, que eu não vou pegar aqui agora, por falta de tempo mesmo, manda por e-mail, manda para a Fran, manda para ibtm@ibtm.com.br, a gente responde depois também, sem problema nenhum. Quem mandou e-mail durante essa semana com as perguntas, a gente tinha mandado para a Fran e acho que todas foram respondidas durante a apresentação, eu tentei já responder durante o webinar, assim, as perguntas que eu lembrei, enfim. Bom, as que eu lembro que recebemos por e-mail aqui, que passou por mim, eu vi a resposta toda aí. O que eu queria pôr aqui, que perguntaram, são até coisas mais básicas, e como o tema aqui é uma coisa mais básica mesmo, acho que vale a pena a gente pensar nisso. Uma das perguntas, na verdade são 3, que a Juliana perguntou para a gente, foi: a avaliação deve ser sempre com a pele desnuda? Quais os cuidados com o ambiente e qual a distância correta da câmera para a área a ser avaliada? Tá. Acho que isso cabe bem nessa aula hoje. Tá bem. Então vamos lá, Juliana. Sim, a área precisa estar desnuda. Por quê? Porque a termografia nada mais é do que você captura o quê? A temperatura da pele. Então, tudo que tiver sobre a pele vai atrapalhar na sua análise. Vai atrapalhar a sua captura. O que você vê ali? Igual, paciente com sutiã, com dor em ombro e utilizando o sutiã, a alça do sutiã pode mascarar alguma coisa. Tá? Como é que você vai fazer essa análise de imagem? Então, o ideal é fazer desnudo. Tá? E aí ela perguntou qual é a distância.
Então, a Isso. distância, o ambiente que você precisa ter foi aquele que eu passei ali, um laboratório de imagem térmica, um ambiente que você possa ter controle de temperatura, tá? E de umidade e de corrente de ar, certo? Então, obviamente, você precisa realizar essa captura de imagem dentro de um laboratório. O ideal seria dentro de um laboratório de imagem, mas nada impede, é um dos assuntos também de pós-graduação, como realizar captura fora do ambiente, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro do campo, em caso de atletas, enfim, e o tema é vasto, tá? Mas, e a questão da distância vai depender muito da postura. Eu comecei a captura de corpo total. A captura de corpo total é uma distância de cerca de 4 metros de distância, mas vai depender o quê? Da altura do seu paciente, certo? Certo, certo. Outra pergunta que mandaram aqui pode ser usado em ambulatório de dor crônica? Foi o João Henrique que mandou. João Henrique, eu diria que pode e deve, tá? Porque um dos apelidos, vamos dizer assim, da termografia é chamado de GPS da dor, tá? Então, eu acredito aí que num futuro breve, a maioria dos ambulatórios de dores vai ter um atendimento ou qualquer outra, enfim, tratamento de dor sem termografia. É praticamente a maior indicação, né? A dor crônica. É na dor. E mais uma aqui que a Juliana mandou. Meus pacientes com síndrome miofasciais apresentam pontos brancos e meios amarelos, nunca vermelhos. Estou fazendo algo de errado? Juliana, Antes que você responda, Franciele, o que eu acho que ela está fazendo de errado tá querendo mais acreditar na imagem do que na avaliação dela. mas isso vamos dizer assim, um erro constante de quem Bastante. pega a câmera e quer. A primeira pergunta que você tem que fazer é: por que eu estou fazendo termografia? O que eu quero com essa imagem térmica? Tem que responder algo. Ela vai o quê? Complementar o seu exame físico, tá? Então, assim, você está fazendo alguma coisa de errado, Juliana? Não. Por quê? Porque essas cores estão aparecendo decorrente da escala de temperatura que você tem lá lateral, tá? Tem que olhar aí como é que está a sua temperatura mais alta ou a mais baixa, ou o limite inferior, certo? E a termografia vai complementar o seu exame físico. Então, palpa essa região, verifica se há tensões, enfim. Complementação, né? Não É a é. complementação do seu exame físico, da sua avaliação. Isso, é bom falar de avaliação porque não é só o exame que vai dar a resposta. O exame ele vai te trazer informações para que a sua resposta à pergunta que se apresenta com o paciente seja bem respondida. Não é assim, um osso quebrado apresenta um traço de fratura. Não, é muito mais complexo. Facial, propriamente dito, né? Se a gente for falar uma aula de critérios de Fischer aqui só para falar de miofascial, vai mais umas 2 horas, né? Uma aula só de pontos gatilhos, para vocês terem uma ideia. Porque há inúmeros critérios para verificar que aquele ponto realmente, o ponto mais hiperradiante, o hotspot, é um ponto gatilho. E Tá? sempre junto com a avaliação clínica, não é só o exame isolado, não. Como qualquer exame complementar, tem que ter avaliação clínica, história e o exame complementar propriamente dito. Apareceram mais algumas perguntas ali também, o pessoal falando de câmeras e tudo mais. Não vamos entrar em detalhes de câmeras aqui, porque eu acho que foge do escopo dessa aula inicial. Uma coisa que eu posso falar de experiência própria. Acho que eu não apresentei para o pessoal, meu nome é Carlos Dalmaso, eu sou médico, eu trabalho com termografia há já quase 5 anos também aqui em Curitiba, e já fiz exames com a C2, a Termocan, que todo mundo conhece, já fiz exames com a T300, T400, T500. Carlos, só um pouquinho. Para quem ainda não sei se tem leigo, o pessoal que não conhece a termografia, a C2 é uma câmera portátil, tá? Isso. Que, vamos dizer assim, é a que eu indico o pessoal a começar, quem for começar com a termografia. Não No só entanto, o número de começar. resolução dela, ele é inferior a, claro, uma câmera, igual ele falou assim, T400, T500, são câmeras de maior resolução, tá? Usado em centros médicos, ou enfim.
Hoje eu entendo muito isso como a TV. Se você for comprar uma televisão, você tem milhões de modelos, todos eles que fazem isso e aquilo, mas qual que é a função dessa televisão? Exibir uma imagem, certo? Se essa imagem está sendo exibida, você consegue analisar. Mais ou menos detalhes depende do que você vai estar precisando. Uma avaliação pontual, uma avaliação simples, você não vai precisar de uma câmera caríssima. Uma avaliação de corpo total, talvez você perca informações com uma câmera um pouco menor. Mas, grosso modo, principalmente para quem está começando, e com esse tempo que a gente tem aqui, eu acho que eu me incluo em quem está começando ainda. A câmera portátil geralmente é bem melhor, porque você vai ter a portabilidade, uma câmera leve e facilidade de você estar com ela sempre Um contigo. manuseio fácil, né? Você pode levar ela para qualquer Manuseio. lugar. É muito prático. Me desculpa, eu esqueci o nome, eu estava conversando antes de começar, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. O Jorge Henrique. Ele estava falando da experiência dele com a câmera também. A rapidez de você estar com a câmera ali na hora, ligar, fazer imagem, coisas pontuais, nossa, vale muito a pena. Mas discussão de câmera, acho que é uma coisa que a gente tem que... É outro webinar. Exatamente, outro webinar, outro curso inteiro, né? Mas, enfim, quem tiver dúvidas também de questão de protocolo e tudo isso você encontra nos nossos cursos, até mesmo esse curso de um dia, o nível 1 que nós chamamos, você aprende os protocolos, nós discutimos as configurações de câmeras, como usar o software, e obviamente a especialização vai te dar todo esse know-how sobre termografia, termologia médica, e fazer uma pergunta que foi feita no e-mail, só para finalizar, perguntaram se através do software ele consegue dar um relatório para o seu paciente. Sim, até na especialização você aprende a fazer esse relatório, como entregar um documento para o seu paciente, tá? Tá certo. Bom, Fran, muito obrigado. Eu não Eu que consegui parar agradeço a atenção de de prestar todos. atenção. Muito bom, o pessoal participou bastante ali no chat. Tem bastante pergunta ainda que eles vão mandar, então fiquem à vontade, a gente está aqui para tirar dúvida mesmo. E, gente, muito obrigado pela presença e obrigado por terem derrubado o site, que a gente conseguiu ter muito acesso antes do início aqui. Obrigado, pessoal, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar e-mail, franciele@ibtm.com.br, certo? Ficou meu telefone ali, quem conseguiu anotar, mas enfim, pode me procurar, tem tudo no site, meus dados, e, enfim, espero vocês aí num próximo webinar ou até mesmo num curso. Bem? Até logo. Tchau, tchau, Fran. Boa noite. Tchau.